Hoje a homenagem é para nosso amigo, nosso irmão, nosso colega, nosso confrade, Sérgio de Aguiar Carvalho Valim Filho. Estendo as minhas homenagens aos meus amigos coordenadores Helder, Nazil, Haddad, meu querido Haddad, meu querido desembargador Luiz Guilherme, Alexandre Nutti, Edilson, Serjão e Luiz Carlos. Todos nós sabemos que falar de Sérgio Valim é muito fácil, porque Sérgio Valim é sinônimo de humildade, honestidade, amizade, fraternidade. Eu tô com essa camisa toda especial aqui, ó, em homenagem a ele. Essa aqui é a nova camiseta, Sérgio, da Portuguesa de Desportos. Eu queria colocar uma música do Milton Nascimento, que amigo é coisa para se guardar do lado esquerdo do peito, dentro do coração. Saiba que você está dentro do meu coração. Nos momentos de crise em que eu estava chateado, deprimido, eu ligava para você. E você sempre me animava com palavras de ânimo. E não só a mim, mas a todos os coordenadores. E para vocês, meus outros colegas, a imagem que fica do Sérgio é que ele era um líder. E liderança não se impõe, liderança se conquista. Começamos juntos, eu dando direito penal e ele dando processo civil. Posteriormente, Sérgio se transforma em coordenador da Unip de Campinas e depois ele vai a São Paulo como coordenador geral do curso da Unip. Qualquer dúvida que nós tínhamos, ligávamos para ele. E ele nos atendia a que hora fosse. Sérgio Valim é um exemplo de pai, de irmão, de amigo, de colega, que liga para você perguntando se você está bem, que liga para você perguntando se pode ajudar em alguma coisa. E uma coisa que vocês não sabem é que Sérgio Valim, ele foi a pessoa que nos momentos de crise minha me ensinou o caminho para Deus. Nós fomos para uma cidade em Rondônia fazer a certificação do curso de Direito, prorrogação, e eu fui com o Sérgio. Viajamos de avião, fizemos escalas em vários aeroportos, conheço vários aeroportos graças ao Valim. E ele, durante todo o tempo, falando de Deus para mim. E aquilo me tocou profundamente. E aquilo me transformou. Ele jogou a semente. A semente, a princípio, caiu num terreno pedregoso, árido, cheio de espinhos. E competia a mim tirar os espinhos, competia a mim jogar a água, regar a semente, para que ela crescesse e desse frutos. E hoje deu, Sérgio. Hoje deu. Graças a você, irmão. Graças a você. E eu quero desejar um feliz 2022, né? A todos os nossos amigos, a todos os nossos colegas que fizeram e fazem há muito tempo, né, parte dos nossos encontros de final de ano, que esse ano eu não pude ir.
Então, Feliz Natal e Feliz Ano Novo, Valim. Que você seja essa pessoa especial que você é. Um abraço também e as minhas felicitações de Feliz 2022 ao Helder, ao Nazil, ao Ricardo Haddad, ao Luiz Guilherme, ao Alexandre, ao Sérgio, ao Edilson, ao Alexandre Nutti e ao Luiz Carlos. E saiba, Valinha, que todos nós temos em você o exemplo. E esse exemplo e essa semente não vai morrer. Porque aquilo que você plantou em nossos corações, certamente ela viverá para sempre. Um grande beijo para você e para toda a sua família. Deus te abençoe. Feliz 2022. Bom dia, boa tarde, boa noite aos nossos seguidores do canal. O tema de hoje é reabilitação criminal e ele é apresentado hoje aos senhores em homenagem ao professor Sérgio Valim, um grande amigo, um grande companheiro, um grande advogado que nos deu a honra de ser o nosso coordenador geral durante vários anos na Universidade Paulista. Eu espero que essas minhas pequenas observações estejam à altura de tão digna e honrada pessoa que é o professor Sérgio Carvalho de Aguiar Valim Filho. O tema que eu escolhi para essa aula é a reabilitação criminal. Pois bem, antes de mais nada, é necessário nós fazermos uma distinção. Quando o acusado cumpre a sua pena e do cumprimento de sua pena passa-se o prazo de 5 anos e ele não comete nenhuma infração penal, de forma automática a sua primariedade é restabelecida. Já quanto às certidões de antecedentes criminais e quanto às anotações nas suas folhas de antecedentes, elas permanecerão ad eternum, se o acusado não tomar uma providência para que se tenha o sigilo de seu processo, de suas condenações. Esse instituto, que está previsto no Código Penal e na Lei das Execuções Penais, o artigo 202 da Lei 7.210/84, prevê que o acusado pode se utilizar da reabilitação criminal para garantir o sigilo de seus processos e de suas condenações. Também nós temos o Instituto da Reabilitação para os advogados, quando eles sofrem algum tipo de sanção disciplinar, eles podem requerer a reabilitação junto à Ordem dos Advogados do Brasil e, assim sendo, eliminar qualquer situação sobre essa sua prática de uma infração disciplinar. Mas falando sobre o tema de forma mais específica, nós temos, dentro do Código Penal, o artigo 94, que prevê esse instituto da reabilitação criminal. A primeira situação é o prazo. Ela pode ser requerida após o transcurso de 2 anos do término da sua pena ou do seu livramento condicional. Então, o primeiro ponto para todo mundo que estuda essa matéria
é entender que o prazo para eu requerer a reabilitação criminal é o prazo de cumprimento da pena, que é de 2 anos. Falando sobre o aspecto prático, ela não é requerida junto à vara das execuções criminais. Não. Ela é requerida perante o juiz que proferiu a condenação. E nos processos físicos, nós vamos ter que requerer o desarquivamento do feito para então podermos pleitear a reabilitação criminal. Para tanto, é necessário que ele preencha alguns requisitos. O primeiro, que ele tenha tido domicílio no país no prazo acima referido. Ou seja, ele tem que ter o prazo de 2 anos de residência no Brasil. Que ele tenha, durante 2 anos, demonstrado efetiva e constante bom comportamento público e privado. E o terceiro, que ele tenha ressarcido o dano causado pelo crime, ou ele demonstra a impossibilidade de o fazer até a data do pedido, ou que ele exiba documento que comprove a renúncia da vítima ou a novação da dívida. A reabilitação criminal, ele tem como fundamento um princípio da dignidade da pessoa humana. Por quê? Porque muitas vezes, ao procurar um emprego, muitas vezes, ao procurar um serviço, a primeira coisa que a empresa pede é a certidão de antecedentes criminais. E vai constar nessa certidão de antecedentes criminais as suas condenações. E nós temos também um artigo bem esquecido na Lei de Execução Penal, no artigo 202, que cumprida ou extinta a pena, não constarão das certidões ou dos documentos quaisquer referências à sua condenação. Muito bem, mas o problema da reabilitação não está na condenação. Nós temos vários e vários casos de pessoas que são absolvidas, né? E, muito embora tenham sido absolvidas, ainda essa anotação consta dos seus registros criminais. Neste caso, nós temos a velha lição dos nossos professores de direito administrativo que dizem sobre o direito líquido e certo. Direito líquido e certo é aquele direito que é indiscutível. E eu separei algumas jurisprudências que entendem ser cabível o mandado de segurança no caso de inquéritos arquivados ou no caso de absolvições por falta de provas. Ora, se a reabilitação criminal serve para as condenações, também deveria servir para essas situações, mas isso não acontece na prática. Então, nós tivemos uma decisão no recurso ordinário em mandado de segurança proferido pela 5ª turma do STJ, em que foi o relator o ministro Félix Fischer, que diz o seguinte: essa Corte Superior tem entendido que, por analogia ao que dispõe ao 748 do Código de Processo Penal, que assegura ao reabilitado o sigilo das suas condenações criminais anteriores na folha de antecedentes, devem ser excluídos dos terminais dos institutos de identificação os dados relativos a inquéritos arquivados e a processos a que tenha ocorrido a reabilitação do condenado, a absolvição do acusado por sentença penal transitada em julgado ou que tenha sido reconhecida a extinção da punibilidade do acusado pela prescrição da pretensão punitiva do Estado, de modo a preservar a intimidade do mesmo. Tais dados devem ser excluídos dos arquivos do Poder Judiciário, tendo em vista
que, nos termos do 748 do CPP, pode o juiz requisitá-los de forma fundamentada a qualquer tempo, mantendo-se, entretanto, o sigilo quanto às demais pessoas. Mais além, num outro julgamento, também desta feita em recurso de habeas corpus, da quinta turma, também, como foi dito, o relator foi o ministro Félix Fischer, e aqui a gente vê que também cabe o habeas corpus para essa situação. Ele reconhece o habeas corpus como um instrumento hábil a requerer que sejam extirpadas das folhas de antecedentes ou dos institutos de identificação os inquéritos arquivados e os processos onde tenha sido ocorrido a reabilitação ou quando o acusado foi absolvido por sentença penal transitada em julgado. Vou mais além ainda. Na mesma quinta turma desta feita, em julgado da relatoria do ministro Gilson Dipp, ele diz o seguinte: criminal, recurso ordinário em mandado de segurança, processo arquivado pela inviabilidade da ação penal, cancelamento de registro na folha de antecedentes, recurso provido. É legítima a pretensão do recorrente que teve acesso ao processo que respondia arquivado por requerimento do próprio Ministério Público em razão da inviabilidade da ação penal e pretende que sejam apagados de sua folha de antecedentes quaisquer referências a referido processo, visando evitar prejuízos futuros. Recurso provido para que sejam canceladas as anotações relativas ao processo criminal na folha de antecedentes do recorrente. Recurso em mandado de segurança 9.879, São Paulo, quinta turma, relator ministro Gilson Dipp. Num outro caso, também de relatoria do ministro Gilson Dipp, desta feita num habeas corpus, ele diz o seguinte: habeas corpus, processo penal, absolvição, cancelamento de registro na folha de antecedentes, ordem concedida. É legítima a pretensão de paciente que, absolvido por não ter concorrido para a infração penal, requer que sejam apagadas de sua folha de antecedentes quaisquer referências ao processo criminal visando obter prejuízos futuros. Ordem concedida. Mais ainda, senhores, recurso em mandado de segurança, relator ministro Vicente Leal, sexta turma do STJ. Administrativo, mandado de segurança, antecedentes criminais, sentenças penais absolutórias e inquéritos arquivados, sigilo de registro, exclusão dos dados do Instituto de Informação. Se o Código de Processo Penal, em seu artigo 748, assegura ao reabilitado sigilo de registro das suas condenações criminais anteriores, é de rigor a exclusão dos dados relativos das sentenças penais absolutórias e inquéritos arquivados dos terminais de Instituto de Identificação, de modo a preservar as franquias democráticas consagradas em nosso ordenamento jurídico. Um outro julgado, mandado de segurança. Esse mandado de segurança é o recurso de mandado de segurança 5452, São Paulo, segunda turma, ministro Hélio Mossiman, que diz o seguinte: condenações anteriores não serão mencionadas nas folhas de antecedentes do reabilitado, nem em certidão extraídas dos livros do juízo, salvo quando requisitado por juízo criminal. A reabilitação alcança quaisquer penas aplicadas em sentença definitiva, assegurando ao condenado os requisitos sobre seu processo sob sua condenação. O livre acesso aos terminais do Instituto de Identificação fere o direito daqueles protegidos pelo manto da reabilitação, impõe-se
assim, a exclusão das anotações do Instituto, mantendo-se tão somente a do Poder Judiciário. E também, o Tribunal de Justiça de São Paulo, no acórdão proferido pelo desembargador Silva Pinto, já teve assentada a seguinte decisão. Um dos princípios estabelecidos pela Constituição Federal é a consagração da dignidade da pessoa humana. Desse modo, os poderes públicos têm a obrigação de respeitá-la. Ficar uma pessoa marcada para sempre porque respondeu a um processo crime, mesmo sendo absolvido, constitui uma afronta ao mencionado dispositivo da lei maior. A mais, se até mesmo os condenados, cujas penas foram julgadas extintas, têm direito ao sigilo, nos termos do artigo 202 e 203 da LEP, é evidente que, com redobradas razões, idêntico direito assiste aos absolvidos. Pelas razões expostas, nenhuma referência ao processo movido ao impetrante, no qual logrou a absolvição, deve ficar constando nos registros da Delegacia de Polícia ou do Instituto de Identificação. Portanto, nós temos duas situações. A primeira da condenação, que é cabível à reabilitação, e a segunda, que são dos processos arquivados ou dos processos que o réu foi absolvido. Nesse segundo caso, nós temos a utilização do habeas corpus e do mandado de segurança, invocando o dispositivo do artigo 202 e 203 da Lei das Execuções Penais. Mas há uma boa notícia, porque a Comissão de Constituição e de Justiça e Cidadania, ela está analisando um projeto de lei número 455904, que altera o Código Penal brasileiro para obrigar o juiz criminal a declarar de ofício, sem necessidade de solicitação por parte do requerente, que esse se regenerou e nada deve à justiça. Esse projeto de lei foi proposto pelo deputado Enio Bassi, do PMDB do Rio Grande do Sul, que pretende garantir ao reabilitado melhores oportunidades em seu cotidiano. A reabilitação deveria ser a declaração judicial que o condenado se regenerou e é por isso que deve ser restituído à sua condição anterior à condenação. Ocorre que, pela atual legislação, a reabilitação não tem semelhante alcance, constituindo-se de verdadeira valia prática. Mais ainda, nesse anteprojeto, o juiz, ao proferir a sentença que extingue a punibilidade, ele deverá, depois de 2 anos, sem pedido de qualquer parte, conceder a reabilitação e fazer com que o acusado tenha o sigilo de seus processos e de suas condenações. Esse projeto ele determina que os juízes das varas criminais devem anualmente revisar os processos arquivados em que os acusados foram condenados para fins de declaração de reabilitação. Vejam que há uma medida em que está tramitando ainda para resolver este problema da reabilitação, seja no âmbito do direito penal, do processo penal. Para fins didáticos, para quem vai prestar concurso, reabilitação garante o sigilo das condenações, seu prazo é de 2 anos após o cumprimento da pena, exige bom comportamento público e privado, residência no país no prazo de 2 anos, é requerida junto ao juízo da condenação. Uma vez concedida, cabe o recurso ex officio ou remessa obrigatória, ou recurso obrigatório.
Não concedido, o recurso cabível é o recurso de apelação e pode ser renovado a qualquer tempo, desde que fundados em novos elementos de prova. No Estatuto da OAB nós temos também essa previsão, e para os casos de absolvição por inquéritos arquivados e processos arquivados e absolvições, por ausência de prova, nós temos dois entendimentos, utilizando-se o artigo 202 da LEP. Seja o mandado de segurança, que eu acredito que seria o mais cabível, porque é um direito líquido e certo do condenado, e o segundo caso é a impetração de habeas corpus, alegando a violação do direito de ir e vir, que eu acho que é uma situação um pouco forçada, que não trata da liberdade, mas sim de dados. Então, ficam essas minhas anotações para aqueles que gostam de direito penal sobre a reabilitação criminal. Uma singela homenagem ao professor Sérgio Valim. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, de curtir as nossas publicações, e desejo a todos aí muita paz, muita saúde, muita prosperidade. E encerro como sempre encerro. Um beijo no coração de cada um de vocês e que Deus os ampare e os proteja. Muito obrigado.